A internet comercial no Brasil completa 20 anos em 2015 e, para comemorar a data, a Abranet está com uma série de reportagens sobre o assunto, entrevistando quem foram os fundadores dos primeiros provedores de internet no país. Dorian Guimarães foi um deles quando criou a DGL. Como foi isso? Olha, Roberta, isso foi em 95 e, para ser mais exato, 22 de junho de 1995, quando a gente ligou o primeiro computador ligado a uma conexão de internet e uma linha telefônica atendeu um chamado que conectou os modems e aí permitiu que um computador acessasse o www da internet. Foi assim que começou. E o provedor, como você disse, se chamava DGL-Net. A sua origem foi na cidade de Campinas, onde foi a minha origem, perto da universidade, que era da Unicamp. E foi aí que começou o dia D da internet comercial no Brasil. Antes desse período, a gente só tinha acesso, algumas pessoas só tinham acesso se elas fossem de um corpo docente ou estudante de uma faculdade ou de uma universidade que estivesse conectado à internet, que eram muito poucas naquela época. E o que te levou? Na época, isso faz 20 anos, né? O que você olhava o mercado internacional, você falava, isso ainda vai chegar no Brasil. O que te motivou a empreender nessa área? Olha, se você está falando a palavra assim, empreender. Hoje, nos dias de hoje, empreender está no sangue de todo mundo falando, eu quero empreender, quero abrir um negócio novo, quero abrir uma empresa. Todo brasileiro é empreendedor por natureza. Agora, imagine lá há 20 anos. Empreender é muito difícil, sempre foi difícil em qualquer momento, mas você fala assim, poxa, tem uma oportunidade aí. A gente está tendo uma coisa aqui na faculdade, mas quem não está na faculdade também podia ter acesso a isso. Como é que vai ser esse mercado o que tem de potencial? Eu quero parar de estudar e continuar usando a internet. E a gente viu que o nascedouro de tudo isso veio baseado na academia. Então, o empreender era falar assim, prover isso para mais pessoas. E como foi a aceitação? As pessoas entenderam isso logo de cara? Você teve muitos clientes? Foram mais clientes usuários finais, residenciais, ou foram as empresas? Olha, tem um momento interessante, Quando a gente abriu em junho, nós abrimos primeiro com uma conexão na internet e tinham as linhas telefônicas. E as linhas telefônicas naquela época tinham que ser alugadas, né? Ou a gente punha no imposto de renda, eu tenho uma linha telefônica. E aquilo custava caríssimo e era difícil de achar. Então, essa era uma grande dificuldade, que o desafio era como conectar as pessoas. Você tinha que ter o computador, você tinha que ter o dispositivo, tinha que ter a linha telefônica. Todo esse cenário não estava preparado para estar conectado na internet. Mas teve um marco, sim. Logo quando a gente abriu, o primeiro provedor foi em Campinas. Quando chegou ali uns 2 ou 3 meses, a gente resolveu montar um stand dentro de um shopping center de Campinas. Aí colocamos assim, vem acessar a internet. As pessoas passavam, olhavam aquilo, via a tela do computador, conectando na internet, mas ninguém me imaginava o que era. Teve um marco, sim, naquele ano. Houve uma emissora de TV que lançou uma novela onde tinha um personagem que chamava Dara. E a Dara entrava no quarto dela, abria o computador dela e discava alguma coisa e conectava para falar com uma outra pessoa do outro lado do mundo. Esse fato da novela fez assim, as pessoas todas começaram a dizer, como é que ela faz isso na novela? Aí falou assim, quem que pode fazer isso para você? Aí chamou a atenção de todo mundo que aquilo lá ia ser uma coisa que ia mudar o mundo. Mas foi um fato curioso ainda em 95. E quais foram os principais desafios daquela época e como vocês foram vencendo? Primeiro que para ter um provedor e usar uma linha de escada, você tinha que ligar interurbano, né? Então, por exemplo, se eu era do Rio de Janeiro e quisesse conectar no provedor que estava em Campinas, eu tinha que ligar e era caríssimo. Então, o grande desafio do usuário era que horas eu ligava no provedor, ligava na madrugada, ligava no horário de pico. As tarifas para você usar, o custo mais caro era a linha telefônica, né?
Então a gente começou a olhar assim, não adianta eu ser um provedor numa cidade, eu tenho que ser um provedor para todas as cidades. E aí a DGLNet começou aquele caminho, aquela trajetória em abrir nas cidades próximas ou na região que ela estava. E a gente, ao final de alguns anos, a gente já tinha 32 cidades com provedores de internet locais. Começando por logo no mesmo ano em São Paulo, depois fomos para Sorocaba, depois fomos para Americana e fomos pegando e espalhando por toda a região aonde a gente existia. E um dado curioso era o seguinte, quando a internet chegava numa cidade, eu até lembro de algumas cidades menores, uma cidade assim como Serra Negra, ou Amparo, alguma coisa, a gente era recebido pelo prefeito da cidade, que falou assim, a internet chegou na nossa cidade. E aí começava o provedor e a mesma fórmula ia indo, e as pessoas iam reconhecendo e descobrindo aquilo, porque precisava do provedor local para fazer esse atendimento, fazer acontecer. E uma fase do advento da internet no Brasil foi conectar as pessoas. E logo depois você precisava ter o conteúdo na internet, que vocês, a DGL também entrou nessa área. O que você viu? Existia essa demanda? Vocês precisavam colocar conteúdo para que as pessoas, para incentivar cada vez mais pessoas, ou para que elas vissem valor naquilo? É interessante, quando você fala assim, no dia de hoje, vamos pensar na história de hoje. Hoje, os usuários são os protagonistas do conteúdo. Seja nós aqui fazendo uma entrevista, ou seja um usuário tirando uma foto, ou fazendo um selfie, ou fazendo alguma coisa. Então, o conteúdo hoje virou assim, não era de alguém, o conteúdo é de todos. Todo mundo pode escrever e publicar o seu conteúdo. Você tem a liberdade de escolher. Mas naquela época era diferente. A comunicação em si, os conteúdos, eles eram detentores pelas empresas de mídia, as editoras, os jornais. E teve um momento interessante naquele, acho que foi ali por volta de 96 ou não, que de repente os jornais, as editoras, achavam que elas seriam as protagonistas da internet, porque o conteúdo era provido por elas. Então, foram aí que surgiram os primeiros portais. O portal do Terra, o portal do UOL, o portal do IG e outros começaram a surgir, sendo assim, eu vou ser o grande provedor de conteúdo. E todo mundo olhou e foi por esse caminho. O que ninguém esperava é que a internet foi feita de uma tal maneira democrática que qualquer um podia ter o seu portal e qualquer um poderia pôr seu conteúdo. E aí o movimento veio de que essa onda do conteúdo chegou no momento da internet, e hoje, basicamente, o conteúdo é uma coisa viva, online e global. Todo mundo contribui e faz acontecer isso, ou se expõe rapidamente usando a internet. Falando dos provedores de acesso à internet, qual foi o papel deles naquela época, há 20 anos, e qual você acha, acredita que seja o papel deles hoje, depois de 2 décadas, com a internet já super transformada, velocidades muito mais altas, vídeo trafegando, o que mudou? Bom, são os desafios, e acho que a gente, como empreendedor, vai vendo espaços. Eu acho assim, hoje, nos dias de hoje, a gente sempre fala assim, mas já inventaram um monte de coisa e tudo mais. Eu falei, não, empreender, a quantidade de oportunidades que você tem hoje para empreender com a internet são muito grandes. Mas elas são mais baseadas hoje na utilidade, no propósito de usar. Hoje as pessoas estão online. Se eu dividisse o ciclo dos 20 anos, eu digo assim, o primeiro desafio dos provedores, quando abriram, era conectar as pessoas. E o conectar, ele teve a sua intensidade. Hoje a gente já disse, o conectar já não é o primeiro, ele continua, mas ele não é assim o que cresce mais. Depois veio conectar as empresas, porque as pessoas se conectavam, mas as empresas não sabiam usar disso. Hoje as empresas se conectam, a fábrica se conecta, a empresa se conecta com os clientes e tudo mais, ela está conectada, as empresas estão. E agora vem, depois de 20 anos, aquela onda. Bom, já conectou as empresas, já conectou as pessoas, o que falta conectar? As coisas. Então, agora nós vamos ver coisas conectadas, carros conectados, equipamentos conectados, aparelhos conectados. Essa é a nova onda que vai ser feita. No fundo, todo mundo vai estar
trocando alguma coisa ou usando da internet como uma forma de estar tudo junto numa coisa só. Que é o conceito da internet como eletricidade, da internet ubíqua, que a gente fala que a internet vai, entre aspas, sumir, né? Nos 20 anos, a gente antes discutia como é que eu vou acessar a internet. Né? Como é que eu vou fazer as coisas? Hoje a gente já não discute mais, é onde ela tem, o jeito que ela tem. Eu não estou muito preocupado, eu não sei mais se eu estou conectado por aqui ou por outra. As tecnologias se evoluem de formas a melhorar, seja a conexão por uma fibra ótica, ou seja sem fio, seja no seu celular, ou seja por satélite, qualquer que seja a forma, ela está sendo assim, como diz assim, óbvia. O que a gente diz, e eu até brinquei um pouquinho falando assim, quando a gente chega e fala assim, olha, pessoal, nós temos um plano de contingência aqui na empresa. Se acontecer algumas coisas, a gente tem que saber o que fazer. O que é? Bom, se pegar fogo no prédio, o que a gente faz? E se faltar energia, o que a gente faz? E o terceiro, e se cair a internet? Bom, a gente já está colocando a internet como um procedimento de contingência do que vai fazer na empresa. É assim que a gente está dizendo, a internet vai ser uma coisa tão óbvia que a gente, quando fala, ela vai sumir, na verdade é que ela vai incorporar tudo na nossa vida. Ao longo desses 20 anos, você mudou de área. Como foi isso? O que te levou a criar outra empresa, a fazer essa transição? Eu acho que o espírito é empreendedor, porque a gente empreende e sempre está querendo enxergar o futuro. Eu digo que o futuro é o presente de alguns, o futuro de muitos é o presente de alguns. Então, eu sempre com esse lado visionário do que vai acontecer, o que pode fazer a internet, me fez a ficar incomodado em querer fazer alguma coisa a mais. Durante esses 20 anos, algumas coisas deram certo, outras nem sempre. O empreendedor ele não vive 100% do sucesso, ele vive da persistência e de fazer coisas novas. Qualquer um no mundo, ou o melhor dos empreendedores, tem um índice de acerto. A gente está aqui porque o índice de acerto da gente geralmente é maior do que o do erro. Né? Então, acho que isso diz assim, por que você está aqui hoje? E eu olhei a internet de outras formas, de outras perspectivas. Então, por exemplo, quando eu olhei a internet, quando começou a banda larga, aí a gente olhou, vamos usar, vai ser tudo vídeo, comunicação. Mas quando a gente começou isso, a gente falou em 2000. Né? Quer dizer, você não tinha a velocidade necessária para transmitir os vídeos como a gente tem hoje, né? Mas achava que a internet ia ser tudo vídeo. Então tá óbvio, hoje, em vez de escrever um e-mail, nós estamos gravando uma imagem. Aí eu comecei a olhar que mas o propósito não era o vídeo, o propósito era fazer assim, levar pessoas a lugares que elas não podiam estar para ter acesso a um conteúdo. E aí, a forma de levar, basicamente a ideia era assim, eu vou fazer um evento, como é que eu assisto o evento sem precisar ir até lá? Então, hoje virou óbvio, a gente vê pela internet. Outro lado, então, hoje a gente tem uma área de fazer eventos em internet, streaming, que se fala, mas de gerar esse valor usando a internet. O outro que a gente também visualizou nesses anos, que é hoje o nosso principal foco, é usar na área do conhecimento, na área da educação à distância, no trazer experiências e como você pode estar estudando numa faculdade, morando na outra cidade, ou como você pode gerir o conhecimento em cima da rede. Então, fui buscando coisas que são agregadas à internet, que são agregadas em cima da internet. Né? Você acha que a gente pode esperar da internet para os próximos 20 anos? Se eu soubesse... Estaria rico, né? Eu também. Se eu soubesse, quando a gente empreendeu há 20 anos na internet, que ela seria isso, que ela é hoje, eu acho que muitas coisas a gente acertou sim, que ela ia... se eu pegar lá as apresentações há alguns anos, a gente talvez tivesse olhado... isso. Agora, a gente tem alguns cuidados que a gente está tomando com a internet, porque antes da internet, o acesso à informação era concentrado num único lugar, um único computador, e você só ia lá e consultava ele. No fundo, o ciclo da internet, que era assim, todo mundo tem seu computador e a gente está voltando de novo numa nova onda, onde está todo mundo plugado em alguma coisa que a gente não sabe o que está fazendo tudo por nós. Mas eu acho que assim, a inteligência artificial, a inteligência de coisas que a gente faz hoje, que a internet não vai precisar, vai sumir algumas profissões, algumas atividades, vão surgir outras de usar.
eu acho que essa nova onda de conexão das coisas que a gente está falando vai ajudar muito na área da saúde, do transporte, do conhecimento. A internet vai se tornar uma coisa assim fundamental em qualquer lugar. Ela vai ter um lugar mais fraco, outro mais forte, mas vai mudar vai mudar sim a vida dos jovens, dos nossos filhos ou aqueles que estão ainda nascendo hoje, que vão encontrar um mundo diferente, né? Eu acho que é isso. E para fechar, quando você criou o Provedor lá em 95, a internet evoluiu da maneira como você esperava? Foi mais rápido? Ou a entrada do Google, das redes sociais, do YouTube, transformaram a internet ou colocaram a internet num avanço mais rápido do que você havia imaginado? Como foi isso? Aí eu vou remeter para você a Abranet, porque eu fui um dos fundadores da Abranet e a gente fundou tentando assim, vamos influenciar a internet de uma forma para as pessoas e para as empresas, para os provedores. Eu tive parte dessa história, retirei um pouco, retornei, e hoje a gente olhou e falou o seguinte: nunca foi tão importante a gente estar associado com pessoas ou uma entidade que possa estar olhando o futuro como um todo e estar influenciando no que a gente chama da privacidade das pessoas, na transparência, manter esse legado da internet ser uma coisa global, da liberdade de expressão, das melhores práticas, garantir isso que é a grande conquista, deixar ela democrática. Então, eu acho que é importante estar junto com um grupo ou com essas pessoas que estão tentando fazer dela alguma coisa para o bem. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. Para conferir todas as reportagens especiais da série sobre os 20 anos da internet comercial no Brasil, acesse www.abranet.org.br.